As queixas dos cidadãos à Provedoria Europeia de Justiça estão a aumentar este ano. Teresa Anjinho revela que as principais críticas são as dificuldades no acesso a documentos, na participação pública e também a falta de transparência. Eu apresentei recentemente o relatório, no meu relatório anual, onde é possível verificar que nós tivemos uma das maiores subidas de queixas exatamente na área da transparência. 42,2% das nossas queixas são da área de transparência, muito essencialmente associada à questão dos acessos aos documentos. A nova provedora europeia, que começou o mandato em fevereiro, defende que é melhor prevenir para aumentar a transparência das instituições da União Europeia. E quando recordamos o caso Pfizer-Gate, que envolveu a Presidente da Comissão Europeia numa troca de mensagens sobre vacinas durante a pandemia, Teresa Anjinho sublinha que a Provedoria é um organismo independente. É possível fazer mais, e principalmente a Comissão Europeia, porque aquilo que nós assistimos são atrasos sucessivos, muitas vezes, na entrega destes mesmos documentos, e sendo um jornalista perceberá isso muitíssimo bem. Muitas vezes o acesso à informação que é adiado é um acesso à informação que é negado. Nesta primeira entrevista à Euronews, a portuguesa Teresa Anjinho deixa claro que a Provedoria Europeia não tem o poder judicial, mas está ao lado dos cidadãos. Nós não somos meros watchdogs administrativos, nós também somos e devemos ser um guardião da cidadania europeia. E subjacente à cidadania europeia está, de facto, o direito a participar. Teresa Anjinho está a avançar com um inquérito de iniciativa própria no caso das portas giratórias, ou seja, quando dirigentes de cargos públicos passam a fazer lobby ou ocupam funções em benefício próprio após o fim dos mandatos, em situação de conflito de interesse entre a esfera pública e privada. Este é um processo que está em investigação na Provedoria Europeia. O megaprojeto de lei de Donald Trump para desagravamento fiscal e redução na despesa avançou por pouco no Senado. Teve 51 votos a favor e 49 contra. Isto significa que o Senado pode agora começar a debater o texto base antes de o enviar à Câmara para a aprovação final. O objetivo é que o plano seja validado até 4 de julho, mas há divisão entre os republicanos. 2 deles votaram contra. Além de 3,8 mil milhões de dólares em benefícios fiscais, estão previstos cortes nos vales de alimentação e no Medicaid, programa que garante assistência médica a milhões de famílias de baixos rendimentos. Elon Musk, ex-aliado de Trump, considerou o projeto totalmente insano e destrutivo. Segundo o Gabinete de Orçamento do Congresso, mais 11,8 milhões de americanos poderão ficar sem seguro de saúde até 2034. Um autêntico massacre. É assim que o sindicato francês dos jogadores profissionais de futebol descreve o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA devido às preocupações contínuas sobre o bem-estar dos jogadores. O sindicato acusou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, de ignorar a saúde física e mental dos atletas em nome do lucro financeiro, relegando o impacto que os calendários lotados têm nos jogadores de todo o mundo. O novo torneio, alargado a 32 equipas, enfrentou forte resistência desde que foi anunciado, acabando por avançar num contexto de contestação jurídica na Europa e de ameaças de greve. Dias antes do início da competição, que tem a duração de um mês, os dirigentes do futebol enfrentaram novos apelos para salvaguardar os jogadores devido aos receios crescentes de lesões e esgotamento. Enquanto as equipas apuradas nos Estados Unidos disputam um lugar na final, que acontece a 13 de julho, alguns clubes já retomaram os treinos para a próxima época. O primeiro-ministro da Estónia diz que todos têm de pagar a sua quota-parte de solidariedade para com a segurança europeia. Caso contrário, Putin não se ficará pela Ucrânia. Em entrevista exclusiva à Euronews, Kristen Michal diz que a Estónia está preparada para enfrentar a Rússia. O país está entre os 3 que mais contribuem para a NATO em termos de percentagem do PIB. Putin needs conflict like fish needs water, because if you don't have a conflict, then probably people in Russia will be asking, where is my son, where is my husband, where are my assets, and so on. So to keep everybody under the lead, keep people quiet, keep the regime in power, Putin needs this kind of conflicts.
Michal sublinha que a proximidade com a Rússia não é a única questão importante e apela a outros países, como Espanha, para que aumentem o orçamento da defesa. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez solicitou uma isenção da despesa de 5% do PIB com a defesa. Michal pede explicações. Every country has their own questions, let's say, in domestic politics. But to be honest, in NATO's declaration, I also asked the Secretary General Mark Rutte that do we have some kind of exemptions for Spain? He said that no, there are no exceptions in the exemptions. So I would say that Pedro Sánchez will also have to elaborate himself that how he will fulfill the NATO criteria. O primeiro-ministro reconhece o ónus que recai sobre os cidadãos, mas sublinha a importância do contexto. We do both. We got spending, we are borrowing, and we also raise taxes. To be honest, not everything in that order are not very so popular in Estonia, to be honest. But where would it be? So nobody likes the taxes and nobody likes the cuts in public budget. But you have to do what you have to do to increase defense spending. A Estónia vai além dos 5% e comprometeu-se a aumentar as despesas com a defesa para 5,4% do produto interno bruto até ao próximo ano. A entrevista completa pode ser vista em The Europe Conversation na próxima quinta-feira. 2 bombeiros morreram e um ficou ferido depois de terem sido baleados por um atirador furtivo enquanto combatiam um incêndio. Os operacionais terão sido apanhados numa emboscada pelo suspeito, que as autoridades acreditam ter atuado sozinho. O homem foi mais tarde encontrado morto junto de uma arma de fogo. De acordo com as autoridades, as equipas de bombeiros suportaram horas com trocas de tiros, no que o governador do estado descreveu como um ataque hediondo. A polícia acredita que foi o próprio atirador quem iniciou o incêndio. Milhares de pessoas saíram às ruas em Valência a exigir a demissão do presidente regional Carlos Massón e do seu governo pela inação na resposta às inundações que mataram centenas de pessoas. Contam-se mais de 220 mortos, milhares de desalojados e milhões de euros de prejuízo. Na manifestação, os organizadores apontaram o dedo ao governo regional, acusando-o de negligência nos dias que se seguiram às inundações, levando muito tempo para mobilizar ajuda, como os milhares de reforços policiais e soldados que foram chamados. Massón está sob grande pressão política depois da sua administração só ter emitido avisos de inundação às 8 da noite desse dia, quando o número de mortos já começava a aumentar. Os manifestantes também denunciaram o facto das autoridades locais não terem, na sua opinião, planos sérios para a reconstrução das infraestruturas educativas. Agora exigem uma ação mais urgente para que a região volte à normalidade. A vaga de calor na Europa continua sem dar tréguas. Em Itália, há mais de 20 cidades em alerta máximo. Quem visita o Coliseu de Roma pode, no entanto, ter algum alívio. À porta do monumento foram instaladas ventoinhas com pequenos jatos de água para refrescar os turistas. Os mais prevenidos transformaram o guarda-chuva em guarda-sol. As multidões também não deixam de ir à Fontana di Trevi, outra das maiores atrações da capital italiana. Aqui há até mais água para combater os quase 40 graus Celsius. Algumas regiões do país consideram proibir o trabalho nas horas mais quentes. Em Espanha, as praias estão cheias. Ir a banhos é a solução encontrada por muitos. A Agência Estatal de Meteorologia emitiu um aviso especial sobre a onda de calor que deve prolongar-se até terça-feira. O organismo alerta que o mês de junho está a caminho de se tornar o mais quente de que há registro em território espanhol. Em Sevilha e noutras cidades do sul, os termómetros chegam aos 42 graus. As autoridades aconselham os cidadãos a evitarem a exposição durante os picos de calor e a manterem-se hidratados. Uma cortina de pano transforma um simples caminhão num palco para um espetáculo de ópera completo, com orquestra, cantores, luzes e figurinos, apresentados em várias praças da cidade de Roma. Chama-se Opera Camion e é um projeto itinerante da Ópera de Roma que transforma um caminhão num verdadeiro teatro móvel. Nas últimas semanas tem estado em cena O Barbeiro de Sevilha, a obra-prima de Joaquino Rossini, dirigida para a ocasião pela encenadora e dramaturga Manu Lali, em 9 bairros da capital.
Diciamo che è stato un ritrovo delle persone, senza i social, senza nessuna tecnologia, con la musica dal vivo, diretta da un vero direttore d'orchestra, con dei cantanti che cantano dal vivo. È stato un momento pazzescamente collettivo che, devo dire, mi ha sbalordito per l'attenzione, cioè ci sono migliaia di persone che vengono alla loro seggiolina, che già stanno arrivando, vedo intorno a noi, e è incredibile questa attenzione che le persone hanno dato a questa esperienza, è stato veramente bellissimo. A encenação foi acompanhada pela Orquestra do Teatro da Ópera de Roma. È una cosa carina sentirsi cullati con un pubblico contento, con un pubblico che vuole stare qui, che magari si portano chi un pezzo di pizza, chi la birra, i bambini, che magari fanno un po' di chattano fra loro, però in realtà poi alla fine stanno attenti e sono composti. Io questo lo devo dire, e questa è la più grossa sorpresa. Os espetáculos são de acesso livre e o público apenas deve trazer a sua própria cadeira. Esta iniciativa está em sintonia com o espírito de uma ópera acessível a todos, transformando mesmo as praças menos conhecidas num palco ao ar livre. È molto bella, diciamo, anche soprattutto per le persone che non possono andare a teatro, questo è per le periferie di Roma, quindi diciamo è una bella iniziativa. Magari l'avessero fatto da 20 anni fa, io non arriverei a 85 a vedere la prima opera senza andare all'Opera di Roma. O evento itinerante será retomado em setembro através da ópera Tosca de Giacomo Puccini, uma nova produção que chegará a todos os municípios da capital italiana.